todo poder no céu e na terra foi me dado. Eu não dobro joelho para ninguém. E agora eu vou subir. Agora, ide. Agora você vai. Vamos ler Mateus 28, 18 a 20. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Nosso querido Pai, Santo Deus, atende, Pai, as nossas necessidades neste momento, em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu sinto minha fraqueza, mas a promessa é que Tu soltarás as línguas dos fracos e dos pobres. Ah, Senhor, solta a minha língua. Abre, Pai, a Tua palavra, dai-nos entendimento, capacidade de compreender, capacidade de obedecer. Senhor, aviva a Tua igreja, trabalha em nós, Pai. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui uma passagem simples. Você não precisa ser um formado, idoso, para entender a simples mensagem, o simples mandamento que Cristo vai passar para nós aqui. E a meta hoje, nessa pregação, é primeiro explicar, entender, compreender o que é essa grande comissão. O que Jesus quis dizer aqui, em versos 18 a 20. Qual é a instrução que ele vai passar para a igreja, que somos nós? E segundo, o mais importante, uma vez entendendo essa chamada, esse mandado de ir e fazer discípulos, a segunda pergunta, o segundo ponto é entender, presta atenção, entender por que temos falhado. Por que a igreja ela não tem conseguido fazer discípulos como Cristo mandou que fizemos? Aqui no capítulo 28, no início do capítulo, Jesus ressuscitou, terminou seu ministério, podemos assim dizer, aqui na terra, mas antes de ir embora, ele deixa claro: ide e fazer discípulos. Verso 18, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder. O que significa isso? Volta comigo para Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Uma das formas de entender o que Jesus fez é voltar para as profecias do Velho Testamento que foram feitas sobre a vinda dele e entender elas. E aqui em Isaías 9, versos 6 e 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado
principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Está falando aqui sobre Jesus. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Capítulo 11, vamos ler de versos 1 até 4. Presta atenção ao que está dizendo sobre o ministério de Cristo, o que ele ia fazer. Verso 11, Isaías capítulo 11, verso 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos. Uma característica do que Cristo ia fazer. Ele não ia olhar e julgar. Nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. Olha isso aqui. E ferirá a terra com a vara da sua boca. Quantas vezes no ministério de Cristo foi a língua dele que agiu, a palavra dele que saía e fazia algo? Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios. Matará o ímpio. Lembra, ele fala em Mateus 28 que todo o poder no céu e na terra foi me dado. Quando Jesus sai do deserto, os demônios começam a tremer, a tal ponto que uma vez Jesus vira para os discípulos dele e ele diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio. E nós vemos ele saindo daquele deserto, expulsando demônios, curando enfermos, abrindo os olhos dos cegos, ressuscitando mortos. Estavam ali apodrecendo. E Jesus chega e ele ressuscita aquele corpo morto. E começa a respirar de novo, começa a viver de novo, começa a comer de novo, trabalhar, brincar, viver de novo. Nós vemos ele repreendendo os fariseus de cara. Nós vemos ele pregando para multidões de pessoas, dizendo: chegou o reino dos céus, arrependei-vos. Nós vemos ele naquela pregação do Sermão do Monte, lá na montanha, pregando para várias pessoas. Nós vemos ele dizendo para Pedro: desce a rede. E Pedro desce e pega uma pesca que ele nunca pegou na sua vida. Nós vemos ele limpando o templo, entrando naquele lugar, derrubando mesas, jogando dinheiro no chão, expulsando os animais, os vendedores da casa de Deus. Nós vemos ele curando lepras. Nós vemos ele andando sobre a água. Nós vemos Jesus agindo. E nós lemos em Isaías 9 que o zelo do Senhor fará isto. O ministério
ministério, a vida de Cristo, era uma manifestação do zelo de Deus. Aquilo que Deus queria operar no nosso mundo. Naquela época, na plenitude dos tempos, Jesus chega e ele começa a operar. Ele começa a mudar. Ele começa a tocar. Ele começa a mexer no sistema política, no sistema espiritual, sistema religioso, em todo sistema. O impacto do seu ministério foi sentido, foi óbvio, foi visível. E agora, depois da sua morte, naquele sepulcro morto, diz que o anjo do Senhor desceu lá. Imagino todos os poderes das trevas tentando segurar ele. Mas desceu a luz, desceu Deus lá, e ele abre aquele lugar, dá a vida de volta para Jesus, e Jesus sai daquele lugar vitorioso. Depois de toda essa cena, de tudo isso acontecer, coisas inimagináveis para nós, coisas incríveis, que nunca íamos pensar que seria possível. Depois de tudo isso, Jesus chega para os discípulos. E em versículo 10, Jesus disse-lhes: não temais, ide a dizer a meus irmãos. Disse lá para os meus discípulos, disse lá para aqueles que me seguem. Não, disse para os meus irmãos. Meus irmãos. Então ele chega para os seus irmãos e ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Gente, vocês têm visto o que tem acontecido. Vocês sabem as profecias em Isaías e os outros profetas que nós não temos tempo para ver. Tudo que foi falado, tudo que foi profetizado e tudo que vocês viram. Eu estou aqui vivo. Era morto, mas ressuscitei. Todo poder no céu e na terra foi me dado. Eu não dobro joelho para ninguém. E agora eu vou subir. Agora, ide. Agora você vai. Agora você não fica na cama, no sofá, no quarto, no passeio. Agora vocês vão. E nós vemos em Atos que depois que o poder do alto foi derramado sobre eles, que eles foram no templo, em Jerusalém, nas casas, nas sinagogas, Samaria, evangelizaram judeus, gregos, gentios, Ásia, Roma, até chegar um ponto em Atos que disseram que alvoroçaram o mundo inteiro. Invadiram todo lugar, todo canto, todo setor, todo país estava sentindo o impacto desse evangelho, dessa grande comissão. É isso que significa ide fazer discípulos. Colossenses, por exemplo, Paulo mostra esse processo. Colossenses 1, verso 28. A quem anunciamos, ou seja, Cristo, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. A missão de fazer discípulos é pregar o evangelho, arrependimento, justiça e juízo, ensinar os ensinamentos de Cristo,
a pessoa tomar a sua cruz, a pessoa arrepender, a pessoa negar a si mesmo. E uma vez que a pessoa nasce de novo, recebe o Espírito Santo, ela também é batizada. E depois ela é ensinada a guardar todas as coisas. É isso que Deus está dizendo, Jesus está dizendo. É simples. Não é nada complicado. Ora, não é Paulo que está escrevendo aqui, falando aqui, vocês vão. Não é Pedro. Não é o Billy Graham. Não é o David Wilkerson que está deixando esse mandamento para nós. É o próprio Filho de Deus, que disse no verso 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não foi ele que diz, vós sois o sal da terra? Vós sois a luz do mundo? Não se esconde a luz, mas manifesta para que todos o veem. Não foi esse Jesus que ele mesmo desceu e foi a luz dos homens, foi a manifestação. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Não é esse Jesus que deixou esse exemplo por nós de ir, de deixar o céu, deixar a glória que ele tinha lá com seu Pai e ir ao mundo? Não é esse Jesus que, colocando em termos modernos, botou a mão na massa? Ele não ficou lá em cima e disse, não, vocês aí tem que ser assim, 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 faça assim, assim. Não, ele deixou tudo aquilo, desceu para o mundo e manifestou como fazer discípulos, como viver o Evangelho. E ao sair, ele deixa essa tarefa para nós. Ué, se não era para você fazer, então no momento que fosse salvo, seria levado para o céu. Cadê o Joãozinho? Ontem ele foi batizado, arrependeu e sumiu. Não, mas ele tem que trabalhar aqui, tem que estar no serviço. Não, mas Deus o levou já. Porque não queria que ele caísse em algum pecado, não queria que ele voltasse para o mundo. Então ele ia já resgatar na hora. Mas Deus nos deixa aqui com esse propósito de ir. E eu sei que eu não preciso gastar muito tempo convencendo vocês aqui. Eu espero que ninguém que está me ouvindo precisa ser convencido de que isso aqui é para nós. De que isso aqui ainda serve nos dias de hoje. Que isso aqui não é desatualizada. Mas que isso aqui sirva para nós. Eu sei que eu não preciso convencer você de que a grande comissão não é mais para nós. E quantas pessoas eu já encontrei, pastores, jovens, de várias igrejas, de vários lugares, que olham para a Bíblia, olham para os ensinamentos de Cristo, para a igreja em Atos, e vê a diferença entre a Bíblia e a igreja moderna. E não estão satisfeitos. Eles olham para isso aqui e o resto do Novo Testamento e ficam se questionando, mas o que deu errado? O que falta na igreja? Por que a igreja não é zelosa? E aos poucos que são zelosos, que estão tentando, o que está dando errado de não ver resultado, de não ver fruto, de não ver coisas acontecendo como Jesus mandou, como Jesus falou, como Jesus mostrou? O que será que deu de errado? Ora, se Jesus der um mandamento,
se Jesus mandar algo, isso já não implica que haverá sucesso? Como assim, pregador? Quando Pedro e Cristo precisavam pagar os impostos, Jesus ele vira para Pedro e fala para ele, olha, vai lá e joga uma vara, um anzol lá na água. Primeiro peixe que você tirar, abre a boca e lá dentro vai ter as moedas, ou a moeda, suficiente para pagar o nosso imposto. Pedro foi, fez, deu certo. Quando Jesus precisava de um lugar para a Páscoa, os discípulos perguntam, Jesus, aonde? Aí Jesus fala, vai em tal lugar, tal homem, tal quarto, tal lugar, e aí vocês preparam. E eles foram, seguiram os passos de Jesus e deu certo. Quando Jesus ia entrar em Jerusalém, ele manda os seus discípulos pegarem uma jumentinha, que não era dele, não conheciam o dono, mas ele dá os passos, tintim por tintim, e eles vão lá e pegam aquele jumentinha, trazem para ele e dá tudo certo. Funciona como ele mandou funcionar. Quando Jesus ele manda os seus discípulos em Mateus 10, diz que eles voltam com alegria, dizendo, até os demônios estão sujeitos. Saíram com essa ordem, voltaram com sucesso. Todos esses exemplos, eu estou tentando mostrar para você que o fato de Jesus mandar algo, fazer discípulos, já implica que haverá resultado. Qual é o chefe que vai passar um trabalho para o seu funcionário que o funcionário não consegue cumprir? Qual chefe bom faria isso? Qual chefe justo, sábio, ia fazer isso? Para que o seu trabalho, eu sei que você não sabe fazer, você não vai conseguir fazer, mas você vira aí e faça. Se um funcionário, um patrão não faz isso com o seu funcionário, imagine Cristo. Imagine que você fosse discípulo, você tem visto tudo. E quando vem essa ordem para você, você está ali, Jesus logo vai subir. Mas ele te passa esse mandamento, e você lembra de tudo que você fez com Jesus. E como foi as curas, as pregações, expulsando demônios, pregando arrependimento, cidades inteiras querendo sentar aos pés de Cristo e aprender. Aí ele fala, ide, vocês vão agora. Não teria dúvida na sua cabeça, Senhor, mas será que vai dar certo? Será, Senhor, que nós vamos ter algum resultado? Será que alguém vai se converter? Será que nós vamos batizar alguém, Senhor? Sem dúvida, não. Não teria essa dúvida. E eu creio que é ali que é a nossa primeira falha. Nós não saímos esperando resultado. Nós não saímos esperando que dê certo. Nós não saímos ao conversar com as pessoas, vizinhos, parentes, esperando que Deus nos use naquele momento para cumprir a tarefa que nos foi dada. Vamos tentar, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos ver se dê certo, vamos ver se escutem, vamos... Mas ele disse, ide e fazei discípulos. Já implicando que isso daria certo. Já implicando que, ao fazer a tarefa, ao evangelizar, ao cumprir a grande comissão, haverá resultados. Mas olha para a cena de hoje. Olha a situação em que estamos, irmãos.
em que nós estamos. Olha a situação. Não é bonita, é feia, é horrível, não é bíblico. Não estamos cumprindo a grande comissão. Você não acha, irmãos, que deveríamos investigar? Você não acha que deveríamos procurar saber os motivos de por que a igreja ela está falhando nesse ponto? Não deveríamos ficar perplexos, surpreendidos ao ver a falha nossa, nessa área, de não conseguir fazer discípulos e cumprir como foi cumprido na tua Bíblia. Ora, quando caiu aquele avião lá, investigaram. O que será que deu de errado? Foram atrás de todas as evidências, todos os cantos, todos os meios, dias e horas e semanas, buscando o motivo, a razão daquele avião cair do céu. E um exemplo perfeito disso nós achamos em Josué capítulo 7. Jesus ele promete a terra de Canaã, ele trabalha e luta com Moisés e os outros para tirar o povo de lá, libertar eles do Egito. 40 anos no deserto e enfim estão começando a entrar. Deus prometeu que os inimigos iam cair na sua frente, que eles iam tomar a terra e possuir a terra. Promessa de Deus. Mas eles tiveram que lutar. Começam com Jericó. Fácil. Deu certo. O povo está cada vez mais animado, alegre, feliz. A terra é nossa. Os inimigos vão cair, vão ser mortos. Nós vamos possuir essa terra nossa. E chega para conquistar a cidade de Ai. Ai. Foram com alguns homens e não conseguiram. 36 morreram. E quando José fica sabendo disso, ele cai e ele diz: Ah, Senhor, tua glória vai se acabar aqui, porque os nossos inimigos estão ao nosso redor e você prometeu este lugar para nós. Você disse que isso era nosso. Você nos mandou a conquistar essa terra. E nós não estamos conseguindo. Ele fica o dia todo de joelhos, jogando pó na sua cabeça, até o momento em que Deus chega para ele e diz: José, levanta. Está exposta agora a razão, o motivo. Acã pegou o que não deveria, escondeu, roubou, mentiu. E claro, através daquele processo, isso foi manifesto. Mas veja o exemplo de José. Ao ver o mandamento de Deus possuir a terra, conquistar os inimigos, e ao ver que não estava tendo sucesso, ele vai para os joelhos, ele busca motivo, razão, por que eles não estavam conseguindo cumprir isso. Assim com a igreja. Nós temos uma ordem, um mandamento a conquistar almas, conquistar pessoas, ganhar almas. Senhor, para a tua glória e honra, mas nós não estamos conseguindo fazer. Nós pescamos, nós lutamos, nós tentamos, mas não dá certo. Senhor, qual é o motivo?
Não tem uma gota de misericórdia, de compaixão nas nossas almas, para nós ver a situação de almas perdidas, de pessoas endurecidas, de casas que precisam de Cristo, e ver a nossa incapacidade, nossas falhas, e correr a Deus e pedir que Ele mostre, que Ele revela, que Ele trata a nossa falha. Não deveríamos fazer uma investigação? Ora, quando Jesus ele disse isso, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, duvido que tinha alguma dúvida na mente deles que essa tarefa, essa missão, esse trabalho iria dar certo. Eu creio que eles confiaram. E se estavam em dúvidas, no dia de Pentecostes, isso foi resolvido. Quando o espírito de ousadia foi derramado sobre eles, o espírito da verdade, o espírito da luz, o poder de Deus foi derramado, essa dúvida sumiu. E eles saem para a conquista. Eles saem para a luta. Eles saem para cumprir a grande tarefa. Pois bem, um fazendeiro com semente na mão, você vai falar para ele, isso nunca vai dar certo, não vai nascer nada, você pode plantar, você pode saber quando plantar, como fazer, mas se plantar isso não dá resultado nenhum. Sua família vai passar fome. Não, ele sabe que ao plantar, ao investir, ao fazer, dará certo. Imagine um funcionário que trabalha, sai de casa cedo, volta tarde, ele luta, ele trabalha, imaginando que ele não vai receber um salário, um resultado. Imagine um soldado do exército mais poderoso que existe, e nós vamos ter a coragem, a ousadia, a loucura de chegar para ele e falar, você nunca ganha. Não, mas o nosso exército é o mais avançado, é o mais poderoso. Não, mas você nunca ganha, não. Não tem como isso funcionar. Ou chegar para um pescador que pesca e falar para ele, você nunca vai pegar peixe nenhuma, isso nunca vai dar certo. Então, qual é o motivo da gente olhar para isso e dizer, isso também não é para nós hoje, isso também não dará certo, isso também... Não, nós precisamos ir esperando resultados, com a intenção de ver resultados. E talvez isso seja a segunda falha. Nós estamos, a igreja, eu digo em geral, até vai. Leva uma cesta básica, dá entretenimento, dá aula de saúde para os idosos. Eu estou falando de coisas que eu já vi na igreja. Aula de saúde para os idosos. Vou ler para o jovem. Tem psicólogo se você está com algum problema mental. Tem pessoas para dar conselho, programas para crianças. Nós vamos aqui abrir negócios para termos contato com as pessoas. E tem até uma intenção, até uma disposição, uma tentativa de ir, mas não é aquele foco, aquela intenção de fazer discípulos. Você quer abrir negócio? Não. Quer abrir aqui um campo de futebol para a gente ter contato com as pessoas? Não. Vamos convidar psicólogos. Vamos abrir aqui um local para os idosos melhorar a sua saúde. Não. O que você quer então? Eu quero fazer discípulos. Eu quero ganhar almas. Eu quero ver pessoas presas no pecado serem transformadas e renovadas em Cristo. É isso que eu quero.
E eu vou pregar, eu vou usar os meios bíblicos, oração, jejum e pregação, para atingir essa meta de fazer discípulos. Talvez você não seja um John Wesley, um George Whitefield, um Pedro, um Paulo, mas eu sei que tem uma parte que você pode contribuir. Alguém tinha que lavar as roupas de Cristo. Alguém tinha que cozinhar para ele e os que iam com ele. Alguém tinha que fazer essa tarefa para ajudar ele a fazer discípulos. Mas eu coloco isso como o segundo ponto de nós não termos ido com essa intenção, esse foco, de chegar, como Pedro disse, prata e ouro eu não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E vários discípulos foram feitos naquela tarde. E o terceiro, talvez seja o mais importante. Não fomos revestidos com o poder do alto. Nós não temos esse poder. Ao ver os campos vastos, milhões, bilhões, e ao ver essa ordem, esse mandamento sobre nós, esse trabalho que precisa ser feito, não deveríamos cair de joelhos diante de Deus e implorar que Ele nos dá as ferramentas, a capacidade de fazer o que Ele pede de nós. Porque se falhamos, se erramos, se não conseguimos cumprir isso aqui, o que será dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, da nossa cidade, dos nossos conhecidos, daqueles que nós temos evangelizado e não conseguimos fazer discípulos? O que será desses se nós não conseguimos cumprir essa ordem? Será que estamos dispostos? Você está disposto a ir até Deus e confessar a sua incredulidade? Confessar que você tem, às vezes, perdido o foco, em vez de focar nisso, de ir e fazer discípulos, de levantar do seu conforto, de levantar da sua cama, do seu local e sair, porque é isso que quer dizer, ir, sair. O Evangelho, ela não foi, ela não é para ser preservado entre quatro paredes, mas é para ser levado além das paredes, para as ruas, praças, hospitais, presídios, todos os lugares aonde estiver pessoas, é ali que o Evangelho precisa ser declarado, falado e discípulos serem feitas. Será que estamos dispostos a ir até Deus e confessar a nossa negligência? Confessar a Deus que nós não temos visto, enxergado isso com fé, com sinceridade, que nós não temos compreendido que todo o poder no céu e na terra foi dado a Ele, que ninguém vai dobrar, que Ele não vai dobrar seu joelho a ninguém. Vamos orar. Ah, Deus. Ah, Senhor, clamamos a Ti, Pai. Nós somos tão fracos, tão incapazes. Senhor,
Perdoa a nossa incredulidade, perdoa a nossa falta de fé. Perdoa, Senhor, como nos temos falhado. Perdoa, Senhor, a tua igreja. E segundo a tua grande benignidade, Pai, derrama mais uma vez o teu Espírito Santo sobre nós. Derrama, Pai, o seu poder do alto. Eu sei que temos falhado. Eu sei que temos resistido. Eu sei, Pai, que há incredulidade em nós. E por isso eu rogo, trata-nos, Pai. Ajuda-nos a compreender o que não temos compreendido. Ajuda-nos, Pai, a obedecer esse chamado de ir e fazer discípulos. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. É só Tua misericórdia, é só Tua graça, é só Tua obra, Pai, atuando em nós, trabalhando em nós. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós rogamos e oramos para a Tua glória e a Tua honra. Amém.